Fala galera, tudo beleza com vocês? Estou aqui como prometido para gravar esse conteúdo e compartilhar para vocês mais uma sacada que eu gosto de realizar em minha vida, uma experiência comigo mesmo que não sei se vocês pararam para analisar, mas tem muitas empresas que são grandes redes que eles desenvolvem dentro da loja um espaço conhecido como espaço de descanso ou descompressão. Descompressão, eu acho que essa é a palavra certa. E esse espaço é voltado para que os seus funcionários eles tenham um momento de relaxar, tirar o estresse do dia a dia. Algumas vezes quando ele está assim no seu atendimento e ele percebe, ou até o próprio gerente da loja, ou alguns funcionários ou líder de setor, percebe que você está muito cansado, muito irritado, não está sendo muito produtivo naquele momento, eles falam para você para ir para esse espaço reservado, que lá tem uma poltrona, lá tem um colchonete, um sofá, uma rede, tem uma sinuca, tem alguns jogos para você acabar tirando um pouco o seu estresse, acabar descarregando aquelas cargas negativas que acaba atrapalhando o seu desenvolvimento, a sua performance, a forma que você vem atuando dentro do seu trabalho. E assim também para nós empreendedores, para nós que estamos todo santo dia. E eu acho até que a gente acaba tendo um pouco mais de cargas pesadas diariamente, porque acaba que além de algumas empresas, não sei você, que tem algum mercado, alguma loja ou algum empreendimento que tem funcionários, você percebe que você como empreendedor acaba tendo uma carga maior, porque você tem que, além de ser responsável direto dos resultados da produtividade que os profissionais, as pessoas que trabalham na sua loja, os seus colaboradores tem perante a empresa, além desses resultados que você tem que buscar a meta para conseguir motivar o seu funcionário para conseguir alcançar aquele objetivo, aquela meta desejada, aquele tão sonhado objetivo, você tem que acabar não só tendo como foco esses resultados, mas também você está responsável também pelo movimento de gestão dentro da sua loja com todos os funcionários que ali se faz presente. Então acaba que você tem uma carga maior por conta dos encargos a pagar, por conta dos funcionários, por conta de saber também ter essa gestão, buscar também os resultados, traçar métodos, traçar formas e meios de você fazer com que sua equipe consiga alcançar aquele determinado objetivo que você deseja. E isso acaba sendo uma carga muito pesada para nós empreendedores. Algumas vezes a gente acaba pensando mais ainda nos nossos clientes, nos nossos funcionários, nos nossos colaboradores, nos resultados e pouco em nós mesmos. E assim, pessoal, de tempos em tempos, a gente temos que tirar um momento, nós como empreendedor, de acabar saindo um pouco da nossa realidade, sair um pouco da vivência dia a dia ali com aquela carga diária que a gente tem, sempre está focado no nosso negócio. Tem muitas vezes que eu acabo falando aqui dentro do meu empreendimento, quando eu acabo conversando com alguns fornecedores ou colegas meus próximos, eu até acabo falando mais ou menos assim, que eu estou precisando de férias, entendeu? Aí o povo diz bem assim, rapaz, é difícil ver você tirar férias porque você fala, mas é difícil tirar porque você sempre tem que estar no seu negócio. E uma coisa que eu acho interessante, pessoal, que nós como empreendedores individuais, não sei vocês, mas eu sou uma pessoa que toca a minha loja sozinho. No momento eu ainda não tenho uma parceira para estar dividindo as tarefas, uma companheira, mas a pessoa que toca a loja sozinho, e mesmo assim, se algumas vezes você tem alguma companheira, mas ela não tem aquela vocação direcionada para estar junto com você no seu empreendimento. Tem algumas pessoas que acabam sendo algumas companheiras que acabam dando aquele apoio moral. Mas enquanto isso, pessoal, nós que somos sozinhos, que empreendemos ali sozinho, que uma coisa eu aprendi nessa vida, que a pessoa que se dedica, a pessoa que bota em sua mente um objetivo de empreender, pode ter certeza que essa pessoa vai acabar levando toda a carga da loja sozinho. E isso acaba sendo, de certo modo, uma pressão para nossas vidas, para a gente conseguir obter nossos resultados. E além da loja desenvolver esse espaço de descompressão, eu também tenho esse momento de
querer algumas vezes tirar uma férias, não, algumas vezes não consigo porque eu tenho os compromissos da loja acabam nos prendendo diariamente. Não sei vocês que tocam outro tipo de mercado, mas eu que toco esse ramo de alimentação, é uma coisa que acaba nos prendendo diariamente, porque a gente trabalha no ramo de alimentação, a gente trabalha com produtos que têm validade, que são perecíveis, para produtos que têm pouco tempo de prateleira. E por conta disso a gente acaba deixando de algumas vezes estar em alguns locais, vivendo algumas experiências que a gente gostaria, para estar sempre na nossa loja. E uma coisa que eu faço muito, não sei se vocês me seguem no outro canal que eu tenho destacado aqui embaixo, uma coisa que eu gosto muito de realizar é tirar microférias. Como é que são essas microférias? Eu vou dar essa dica para você que empreende nesse ramo de alimentação. Microférias eu gosto muito de desenvolver trilhas, passeios, eu gosto de estar com esse contato com a natureza, porque essa troca de experiência com a natureza acaba nos energizando de uma forma extraordinária. Pessoal, quando eu estou aqui muito sobrecarregado, estou cansado, fadigado, de estar todo santo dia atendendo, todo santo dia desenvolvendo as estratégias, todo santo dia olhando números, todo santo dia olhando gráficos, olhando planilhas, para a gente conseguir obter o êxito que a gente precisa. Algumas vezes isso acaba cansando não só o nosso físico, mas também o nosso mental. Eu estava vendo um vídeo na internet uma vez, eu não me lembro se foi um vídeo ou se foi uma informação que eu vi, uma imagem ou um contexto, mas eu vi uma coisa que falava mais ou menos assim, que não tem cansaço maior do que o cansaço mental. Algumas vezes você está ali todo santo dia batalhando, pegando alguma coisa, tirando de lugar, limpando, mexendo no seu corpo. Algumas vezes esse cansaço físico, você algumas vezes quando chega na sua casa, toma aquele banho relaxante, descansa um pouquinho, você já está renovado. Mas uma pessoa que trabalha mentalmente, todo santo dia ali lidando com informações, conteúdos, até aquelas pessoas mesmo que algumas vezes trabalham nessas lojas de atendimento, de ligação, eu me esqueci agora o nome que descreve essa função, telemarketing. Quem trabalha com telemarketing, eles têm a vida, o cansaço dele não é tanto físico, mas é aqui mental. Você vê que algumas pessoas, não sei se você conhece algumas pessoas que trabalham nesse ramo, você vê que quando ele chega em casa, a única coisa que ele quer é chegar na sua casa, tomar aquele banho, botar a cabeça no travesseiro e descansar sua mente. Eu mesmo, quando eu trabalhava numa empresa, eu trabalhava como caixa, cara, isso daqui acaba cansando muito. Você está sempre processando informação, algumas vezes quando dá um erro você tem que procurar o erro, isso acaba cansando muito a nossa mente. E quando você empreende sozinho, você acaba fazendo 1001 tarefas dentro da sua loja. Você é aquela pessoa que vai organizar a mercadoria, que vai fazer a parte operacional, que botar as mercadorias na prateleira, precificar. Você vai fazer a parte administrativa de olhar os gráficos, traçar estratégias. Você vai fazer também a parte de atendimento ao cliente, você vai ser o caixa, você vai ser a pessoa que vai fazer a limpeza interna dentro do seu estabelecimento. Você que vai ser responsável de traçar também melhorias para o seu estabelecimento e buscar novas tecnologias, novas formas de você agregar cada vez mais ferramentas dentro da sua loja que vai lhe trazer resultado. E por conta disso a gente acaba cansando muito a mente. E algumas vezes a gente tem que tirar um momento para nós mesmos. Não sei se você no seu estabelecimento que trabalha nesse ramo tira férias. Mas se você tira algumas férias, deixa aqui embaixo quantas férias você tira no ano. Ou como é a sua escala de sair assim um pouco da sua loja, relaxar e ter esse momento de descontração. Não só com você, mas com sua família ou com alguns colegas. Deixa aqui nos comentários que eu vou ler e vou estar comentando junto com vocês esse feeling, essa troca de ideias aqui nesse nosso canal. Então, pessoal, uma coisa que eu faço muito, a minha realidade, eu faço microférias. Uma vez sim, uma vez no mês, ou uma vez a cada 2 meses. Eu gosto de sair, eu saio muito com a minha amiga, né, que ela também curte passeios como esse, sair, estar em contato com a natureza, tomar aquele banho florestal, você respirar um ar mais puro, ter essa troca, botar os pés no chão, assim, sair um pouco, tirar um pouco esse contato com a energia estática
quer luz artificial, quer frente de tela, toda hora a gente aqui no celular. Isso acaba, algumas vezes, sempre frente a algum equipamento que tem energia estática, que gera energia estática. E essas energias estáticas, não sei se você pode pesquisar aí no Google, essa energia estática acaba atrapalhando todo o nosso controle físico, emocional, energético. E esse contato de você estar com a natureza, você botar o pé no chão, entendeu? Ter essa descompressão, tomar um banho numa cachoeira, num rio, no mar, numa praia, com água gelada, trocar essa experiência, cara, é uma coisa surreal. Eu mesmo gosto de estar tendo esse contato com a natureza. Por quê? Porque a gente acaba voltando à nossa realidade, a gente acaba tendo uma paz de espírito, aquele silêncio, aquele som o vento batendo nas árvores, balançando as folhas, aquele banho na cachoeira gelada, aquela água batendo nas costas, no seu corpo, relaxando você completamente. Cara, quando eu volto eu consigo obter grandes resultados. Eu vou dar uma experiência que eu tive aqui na minha loja. Foi recentemente isso. Eu estava até comentando com um dos clientes que veio aqui na minha loja, que eu acabo trocando algumas ideias com ele. E eu estava falando mais ou menos isso sobre ele. A importância de você tirar um tempo para descansar, relaxar e voltar cada vez mais, como eu posso assim dizer, voltar renovado, com as suas energias a 1000, 100% carregado. Eu estava até falando um dia desse com ele, que até é benéfico para nós que empreendemos, respirar ares diferentes, refrescar um pouco a nossa memória quando a gente está com a mente toda atribulada, com a mente toda bagunçada, com várias ideias processando na nossa mente. A gente temos que sair para relaxar um pouco e pensar fora da caixinha, olhar sair um pouco da nossa realidade e ter uma visão totalmente mais ampla, mais clara, para a gente conseguir obter outros resultados. E eu estava até comentando isso com ele. Eu disse, cara, quando eu viajo, eu acabo voltando cada vez mais energizado para querer dar o meu melhor, dar o meu sangue ali e fazer as coisas acontecer. E eu estava até debatendo isso com ele, que algumas vezes os nossos resultados dependem do nosso estado físico que a gente esteja. Eu teve um tempo desse, eu estava com 2 boletos para realizar o pagamento e ainda tinha um recebimento que ia estar chegando aqui na minha loja, né? E de uma empresa que eu fiz o pedido. E aconteceu que isso foi sexta-feira e o vencimento era na segunda. E assim, eu não estava programado para sair, descansar um pouquinho. Só que minha colega entrou em contato comigo e disse bem assim, Natan, vai ter esse passeio e tem 2 vagas disponíveis. E eu não pensei 2 vezes, eu estava com a minha mente atribulada, com a mente bagunçada, pensando mil e uma coisa. Algumas vezes a gente fica todo santo dia, cara, eu preciso vender X, se eu não vender X, eu não vou conseguir fazer o pagamento daquele boleto, eu não vou conseguir fazer o recebimento daquela mercadoria. E a gente fica só pensando isso, e algumas vezes a gente não tira um pouquinho a nossa mente dos problemas que existem de dentro da nossa loja, e acaba que por conta de a gente estar pensando muita coisa ao mesmo tempo, a gente acaba não dando atenção real, que é o cliente final. Algumas vezes a gente acaba não prestando atenção no cliente, não prestando atenção na venda, e acaba que por conta disso tudo a gente acaba perdendo, não conseguindo alcançar os resultados, não conseguindo vender um pouco mais, não conseguindo entregar mais performance, e que o cliente, através da nossa forma de atender, venha conseguir fazer a aquisição de novos produtos que vai nos trazer resultado. E acaba que por conta disso ela me chamou, eu estava com esses boletos para pagar e um recebimento também para receber. E a gente saiu no sábado, a viagem era no domingo, né? Só que a saída ia ser no sábado à noite, pela madrugada, que a gente ia se encontrar em um ponto determinado para pegar o ônibus e ir de destino ao local que a gente ia. E beleza. Eu cheguei e disse, olha, eu vou pegar o valor que tenho aqui no caixa e vou. Beleza. Me piquei, como muitas pessoas falam, até minha vizinha também aqui subiu a rampa. Aí beleza, eu peguei e subi a rampa. Fui-se embora. Esqueci que a loja existia, esqueci o boleto, tirei um pouco a minha mente
dos processos internos dentro do meu estabelecimento e peguei o beco. Chega lá, relaxei completamente, respirei um ar diferente, me conectei com a natureza, tomei aquele banho maravilhoso da cachoeira, fiquei embaixo dela, também eu recebi aquela queda d'água que acaba nos relaxando profundamente, fiquei um pouco respirando e vivendo aquela paz de espírito, aquela harmonia diferenciada. E aí quando eu voltei, eu cheguei, a gente saiu de lá umas 4 horas, quando a gente veio chegar aqui, quando eu vim chegar aqui no meu estabelecimento, cheguei na faixa de umas 5 horas. Cara, foi questão de tempo, só foi eu chegar, abrir a loja, eu já percebi que as coisas mudou. Eu comecei a atender os clientes diferentes e acaba que aquela troca de ideia com o cliente, perguntar se ele está necessitando de alguma coisa a mais, ter aquela vivência de saber atender e ter prezar aquele atendimento hiper personalizado, de um por um, cara, é maravilhoso. E aconteceu que por conta disso tudo, vários clientes acabou comprando mais e eu consegui em pouco tempo, em menos de 4 horas, eu consegui fechar o valor necessário para pagar, fazer o pagamento dos boletos e também eu consegui o valor necessário para também fazer o recebimento da mercadoria. E eu fiquei pensando, cara, como é divino a gente sair um pouco da nossa realidade, se afastar um pouco dos problemas que a gente vem vivendo, se afastar um pouco dos processos, você que tem loja, se afastar um pouco dos processos da loja, tirar um momento para você, para relaxar, descontrair. É surreal, pessoal. E por conta disso tudo, a gente acaba pensando diferente, vindo com a mente fresca, pronta para conseguir dar mais resultados e obter mais resultados dentro do seu estabelecimento comercial. Então, pessoal, é uma coisa que eu falo para vocês. Cara, não fique 100%. No começo da minha loja aqui, eu não saía para canto nenhum. Claro que a gente temos que ter esse momento de sacrificar um pouco o nosso eu, para a gente conseguir obter coisas futuras e maiores mais à frente. Mas no começo a gente temos que se dedicar, a gente temos que dar o nosso melhor. Para isso, a gente vai conseguindo obter os resultados para que a gente venha depois tirar um momento para nós mesmos, a gente pensar, a gente viver. Além de ficar vivendo a loja dia após dia, a gente também tem uma vida, a gente temos que viver, a gente temos que ter experiências inovadoras para passar dia a dia para os nossos clientes como é que é a forma de empreender e eu também passar para vocês aqui no outro lado. Então, pessoal, não sei como é que é a forma que você vem desfrutando da vida, porque empreender é isso, empreender é você se dedicar hoje para você ter um pouquinho de condição financeira e um pouquinho de tempo para desfrutar no amanhã. Então, pessoal, um conselho que eu dou para vocês que empreendem, cara, feche um dia da sua loja, não se preocupe com os processos que tem, boleto para pagar, mercadoria para receber, coisas para realizar dentro da sua loja, que faz parte do operacional. Cara, se distancie um pouco da sua loja, nem que seja pelo menos um dia, vá numa praia, relaxe, respire um ar diferente, busque ideias diferentes, vá viver outras experiências para que você venha trazer essas energias positivas, essas experiências que você teve para dentro do seu comércio. Você vai ver que o resultado que você vai obter é surreal, é totalmente diferente daquilo que você imagina. Era isso que eu gostaria de compartilhar para vocês hoje. Espero que vocês também deixem aqui no canal o que é que você faz para relaxar, para descontrair, tirar aquelas cargas negativas, descarregar sua energia cinética que acaba atrapalhando seus resultados. Deixa aqui nos comentários, eu vou ler de um por um. Deixe também ideias que você acha interessante de eu também estar desenvolvendo aqui na minha loja algum local interessante que eu gosto de realizar, e eu tenho certeza que as ideias que você também vai passar vai ser interessante eu desenvolver, que vai ser surreal. Cara, eu esqueci uma coisa, pessoal. Uma coisa que eu também gosto de realizar bastante é pedalar. Gente, não tem coisa melhor do que você pedalar, você exercitar, caminhar de manhã cedo, antes de você abrir o seu estabelecimento comercial e tirar um tempinho para você viver um pouco as experiências que Deus tem para proporcionar em nossas vidas. Então, era isso que eu gostaria de compartilhar para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Se vocês ainda não fazem parte da nossa comunidade, convido você que está aí assistindo esse vídeo a se inscrever aqui no canal. Se inscreveu? Aqui embaixo.
se inscreva aqui nesse nosso canal e também compartilhe esse vídeo para outras pessoas ficar por dentro, que é muito importante você estar compartilhando algumas vezes um vídeo como esse para pessoas que também empreendem e necessitam de ter um conteúdo mais ou menos assim, uma pessoa que realmente traga à luz da realidade tudo aquilo que a gente vem vivendo e vem passando como empreendedorismo. Uma coisa que eu aprendi é que empreendedores são as pessoas que vivem solitárias. Então a gente temos que ter pessoas que acabem compartilhando essas mesmas ideias aqui no nosso canal. Por isso que eu gosto de ter essa participação, essa troca de experiência junto com vocês. Pessoal, era isso. O vídeo ficou um pouquinho grande, se estendeu um pouco mais, mas é interessante para a gente eu estar compartilhando essas vivências que eu tenho, as experiências que eu venho todo santo dia obtendo aqui dentro da minha loja, trazer aqui para vocês, além de documentar, também ajudar vocês aí que está do outro lado a viver cada vez uma vida mais extraordinária possível. Era isso, tamo junto, fechou e é nóis. Até o próximo vídeo, galera. Tchau!